O Supremo Tribunal Federal vai decidir se empresas precisam negociar com sindicatos antes de uma dispensa em massa de trabalhadores. A questão foi apresentada em um recurso extraordinário e começou a ser julgado nesta quarta-feira no plenário da Corte. O caso se refere à demissão de cerca de 4.000 trabalhadores da Embraer em 2009. A empresa recorreu de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou ser imprescindível a negociação coletiva antes de demissões em massa. O tema tem repercussão geral reconhecida e o relator é o ministro Marco Aurélio. O recurso estava sendo apreciado no plenário virtual, mas o julgamento foi interrompido em fevereiro, após pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, e passou para o plenário físico. Na sessão plenária desta quarta-feira, o advogado da Embraer falou que o Tribunal Superior do Trabalho acabou criando uma nova regra para dispensa em massa. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão realizada ao final de 2017, revisitou a matéria e reescreveu a sua jurisprudência, fixando o entendimento que o dissídio coletivo de natureza jurídica é via inadequada para o questionamento de demissões coletivas. O advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos argumentou que a Constituição prevê negociação para redução de salário e isso também se estende à demissão. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, prevê a necessidade de negociação coletiva, de celebração de acordo ou convenção coletiva para reduzir salário, que dirá para cortar o salário com uma demissão em massa, porque a demissão em massa, além de tirar o emprego daquela coletividade, ela impede ou dificulta a recolocação no mercado de trabalho. Para o Procurador-Geral da República, a prévia negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores está prevista na Constituição Federal e também em convenção da Organização Internacional do Trabalho. A empresa tem direito de rescindir os contratos de trabalho de seus empregados e não precisa de anuência da entidade sindical para fazê-lo. Mas é preciso observar as regras constitucionais e internacionais aplicáveis à espécie, não deixando os trabalhadores ao desamparo. A demissão pode acontecer, mas é necessário estabelecer comunicação prévia e negociação coletiva. O relator, ministro Marco Aurélio, reafirmou o entendimento manifestado no plenário virtual. Para ele, a negociação coletiva para dispensa em massa é desnecessária. Que as formas individual, plurimal ou coletiva estão equiparadas. Não há vedação ou condição à despedida coletiva. O termo observa a regência constitucional e legal do contrato individual de trabalho, presentes os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e à função social da empresa. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes seguiram o relator. A essa discricionariedade do empregador de dispensar sem motivação ou abusivamente, há uma proteção constitucional que continua valendo. Mas a legislação, nos termos da própria Constituição, garantiu essa discricionariedade. Será o trabalhador indenizado, mas em momento algum se estabeleceu essa obrigatoriedade. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Entendo que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores e colho o contexto dessa fundamentação na harmônica convivência entre princípios constitucionais que inspiram tanto o Estado liberal de direito, que prestigia, como deve ser, as liberdades, e o Estado social de direito, que se compromete, como deve ser, com a igualdade.
Além da retomada da análise desse processo, o Supremo tem na pauta da sessão de amanhã uma ação que questiona decisões judiciais que impõem à União o dever de apresentar o cálculo do valor devido em processos em que figure como ré. Sobre isso nós vamos falar ao vivo com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Detalhe esse caso para a gente, por favor. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Apesar desse julgamento de hoje ter uma possível retomada na sessão plenária de amanhã, nós temos uma pauta já divulgada e essa ação proposta pelo presidente da República questiona justamente esse entendimento jurisprudencial que vem sendo firmado no âmbito do Juizado Especial Federal no estado do Rio de Janeiro e outras decisões que vêm aplicando esse mesmo entendimento, no sentido de determinar que a União, quando for ré ou executada em um processo, ela seja responsável por apurar e indicar a planilha de débitos, o valor do quanto devido ao autor da ação. O presidente da República é o autor dessa ação no Supremo e questiona esse entendimento argumentando a violação de diversos princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio da legalidade, entendendo que estaria, de acordo com esse entendimento, praticado pelos juizados especiais federais no âmbito da seção judiciária do Rio de Janeiro, uma violação a ideia aqui é de que haveria uma violação do princípio da legalidade, já que estaria inovando no ordenamento jurídico, já que não há previsão legal dessa obrigatoriedade, desse cumprimento da apresentação da planilha de cálculos pela União. Argumenta ainda a violação do princípio da separação de poderes, já que estaria o Poder Judiciário interferindo numa atividade que seria exclusiva do Poder Legislativo. Argumenta, por outro lado, usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Outros princípios também são argumentados como que possivelmente violados, o princípio da razoabilidade, contraditório, ampla defesa e até mesmo o princípio da isonomia, já que, de acordo com o argumento trazido, estaria havendo um desequilíbrio na relação processual e jurídica. O ministro Marco Aurélio já proferiu seu voto no julgamento que foi iniciado anteriormente pela improcedência da ação, entendendo que não haveria qualquer inconstitucionalidade nesse entendimento que vem sendo aplicado no âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Mas o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo. Caso seja retomado esse julgamento, o julgamento deve começar com a apresentação desse voto vista, portanto, do presidente ministro Luiz Fux. Mas a grande expectativa é da retomada do julgamento desse RE que foi iniciado na sessão plenária desta quarta-feira, em que se discute se é necessária ou não a negociação coletiva prévia antes da dispensa em massa de trabalhadores. Amanhã, a partir das 14 horas, no direto do plenário, a gente acompanha todos esses julgamentos. A gente te espera. Convite feito e aceito. Obrigado, Karina.